Graça e paz, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso O Segredo do Casamento. Que alegria, que prazer imenso poder receber você aqui e perceber que você parou uns minutinhos para estudar, para aprender quais são os segredos que podem salvar o seu relacionamento. E na aula de hoje nós vamos falar sobre coisas extremamente importantes. Eu digo isso sem a menor sombra de dúvida, que podem salvar o seu relacionamento de uma vez por todas. Veja bem, nessa minha longa jornada de serviço às pessoas em seu desenvolvimento e também às famílias, aos casais, eu percebo que muitas vezes os casamentos se desfazem não é tanto pelos grandes escândalos, pelas grandes traições ou por coisa do tipo. Se você parar para analisar bem, e eu acredito que deve ter até uma estatística em relação a isso, você vai perceber que a maioria dos casamentos eles se acabam por causa do acúmulo de pequenas coisas mal resolvidas. Sim, meu querido, minha querida, é isso que muitas vezes vai levar o seu casamento ao fracasso total. São coisinhas que vão acumulando, que a gente não consegue dar conta, que vão até o ponto de explodir tudo. Por isso, preste atenção. Na aula de hoje, falando aqui com os meus queridos, com os rapazes, nós vamos dar dicas importantíssimas de como dissolver esses problemas no coração da sua esposa. Então, vamos junto. Hoje nós vamos falar sobre apaziguamento. É um segredo maravilhoso e ele está contido naquele acrônimo da palavra casada, que nós extraímos do livro Amor e Respeito, do nosso querido Emerson Eggerichs. Então, aqui nós vamos ter lá no capítulo 13, ele falando a esse respeito. O Emerson abre o capítulo do seu livro contando uma experiência de quando ele estava fazendo o seu doutorado. E lá na sala de aula surgiu o assunto a respeito da conectividade e ele ficou curioso e perguntou para os seus colegas, em sua maioria mulheres, o que para elas era conectividade. E aquelas mulheres, todas doutorandas, não conseguiram trazer uma definição clara sobre o que era conexão para elas. Agora, o que o Emerson percebeu, e até uma delas disse, é o seguinte: elas falaram, olha, nós não conseguimos definir, mas nós sabemos quando ela está lá e quando ela não está. Veja bem, queridos, nesse acrônimo casada, o Emerson deixou claro que tudo que as mulheres mais querem é conexão. Você já deve ter percebido que em todos os relacionamentos nós temos aí problemas, Nós temos lutas, conflitos, fagulhas, incêndios e coisas altamente destrutivas. E um casal precisa aprender a lidar com essas chamas de uma maneira adequada. Para isso, fique atento, porque quando surgir um conflito, a sua esposa provavelmente vai saber muito antes de você que aquilo vai dar um grande problema. Vale lembrar que as nossas esposas, quando procuram para tentar ter discussões, para tentar conversar a respeito, o que elas mais querem é resolver o problema e não criar mais problemas. Pastor, você está de brincadeira, você não sabe como é que essa mulher, parece que ela fica caçando conflito, caçando confusão. Querido, não se esqueça que a maioria das esposas, quando elas buscam esses conflitos, ou arrumar essas confusões, o que elas querem? É manter o seu relacionamento a salvo, seu bonito. É fazer com que as coisas funcionem de uma maneira adequada. Eu estou falando com você, meu querido. Você que quando está dirigindo o seu veículo percebe um barulho estranho, você pensa, deixa pra lá, vai sarar sozinho, isso aí vai desaparecer em algum momento. Pois é, a verdade é que o problema do seu carro vai fazer com que este probleminha gere muitos outros problemas e vão te dar um prejuízo tenebroso. E assim também é com o seu relacionamento. Se você não aprender a olhar para o impulso da sua esposa como uma intenção sincera de resolver o problema, ele vai permanecer lá até que seu prejuízo seja imensurável. Então, meu querido, quando a sua esposa te procurar para tentar resolver algo, não rejeite, não recuse, não venha com esse discurso que deixa pra lá, que eu não vou conseguir resolver seu problema mesmo e tal. Nós precisamos aprender a dissolver esse conflito.
Veja bem, queridos, para ela é extremamente importante esse momento em que vocês resolvem ou conseguem dissolver aquele conflito, para ela saber algo maravilhoso e vai dar para ela paz, tranquilidade, vai tirar ela do ciclo insano e vai ajudar você e a ela a permanecerem no ciclo energético. Veja bem o que a palavra de Deus nos ensina. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido tem. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Pois é, queridos, olha só, nós temos responsabilidades e nós não podemos fugir dessas responsabilidades. Afinal de contas, quando você decidiu se casar, você ofereceu o seu corpo para a sua mulher. É isso mesmo que eu estou falando. Ela que manda agora. Ai, meu Deus. Vale reforçar que todo e qualquer conflito que apareça, você e a sua esposa podem dar um jeito. Vocês podem conseguir resolver isso juntos. Há um outro momento muito interessante em nosso material em que o Emerson descreve um aconselhamento que ele teve com um homem e ele dizia assim: olha, a minha esposa é uma esposa histórica. Não. A minha esposa é muito histórica. Aí o Emerson, tentando entender aquilo, falou: você está querendo dizer histérica? Não, pastor, é histórica mesmo, porque ela vive desencavando fatos do passado e jogando na minha cara o tempo todo. Pois é, meus amados, a verdade é que muitas vezes nós não nos damos conta que as nossas esposas elas foram projetadas de uma maneira diferente. As nossas esposas não se esquecem dos problemas da mesma maneira que nós nos esquecemos. E isso tem algumas razões para isso. Às vezes a gente pensa até, eu como pastor posso dizer, que o Senhor Deus permitiu que isso acontecesse para nos manter nos nossos lugares, para nos fazer sempre codependentes, para sempre nos levar a prestar mais atenção um no outro, ou mesmo para podermos servirmos melhor uns aos outros, sobretudo nessa questão de dissolução de problemas. De fato, todas as vezes que a sua mulher relembra coisas do passado, que ela sofre com coisas e sempre joga isso tudo na mesa mais uma vez, o que ela quer? Briga? Guerra? Soco, porrada, tiro e bomba? Obviamente não. Ela quer se manter conectada com você, sem nenhum tipo de interrupção, nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de coisa que venha interferir nessa conectividade. Então talvez você me pergunte: tá bom, pastor, beleza, então como é que de fato a gente pode dissolver essas coisas que por acaso fiquem lá no coração dessa maravilhosa criatura que Deus me deu? Olha só, primeiro vamos tentar entender como é que funciona um relacionamento de uma mulher com outras mulheres, com suas amigas, com suas amigas mais próximas. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, mas eu vou trazer aqui a sua memória. Todas as vezes que uma mulher tem um problema grave com outra, com a sua amiga, claro, com as falcianes não, mas quando é com as suas amigas, o que acontece? Uma fala para a outra: amiga, eu preciso conversar com você, eu tenho um problema. A outra já entra no período de ansiedade, sabe que deu merda, ou imagina 1 milhão de coisas, já procura a outra o mais rápido possível. Quando elas se encontram, uma senta-se de frente para a outra. Aquela que estava ofendida fala: amiga, aquele dia, assim, eu fiquei me sentindo dessa e dessa maneira por aquilo que aconteceu. Automaticamente a outra já toma para si aquela dor, reconhece quando está errada, ou pelo menos dá as suas justificativas. Quando são amigas de verdade, ela reconhece, aí a ofendida já se sente mal porque a outra está se sentindo mal. E ali, naquele momento, elas se perdoam, elas se abraçam, rola uma lágrimazinha e aquele problema está dissolvido. Então, as meninas, elas resolvem os seus problemas dessa maneira. E os homens, e nós homens? Alguma vez você já sentou para falar com outro cara como que você ficou se sentindo? É claro que pode haver alguma exceção entre nós, mas a maioria dos homens não é assim. Como é que um homem resolve um problema? Se eu vou jogar um futebol, dou uma entrada lá no outro, eu levo uma entrada e rola aquela discussão, e de repente um até fala umas palavras agradáveis sobre a mãe do outro, enfim, rola aquela discussão lá, aquela tensão, certo? Os dois vão embora. Se no outro dia um passar pelo outro e falar assim: e aí, beleza? E aquele responder: ah, que beleza. Pá! Problema foi resolvido.
Não tem mais problema ali, já foi dissolvido. Glórias a Deus que os homens funcionam dessa maneira. Desde a infância, como que os homens aprendem a resolver os seus problemas? Se um esbarra no outro, o outro esbarra no um, ele se bola na porrada, se joga ali no chão e tal, dá um soco pra lá, um soco pra cá, problema resolvido, vão embora, ninguém fica magoado com ninguém e vida que segue. Só trocar a cueca e vida que segue. É ou não é? Porém, meu querido, amado, seu bonito, você não se casou com outro homem, você se casou com uma mulher. Pelo menos eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo esteja casado com uma mulher, ou pelo menos pense em casar com uma mulher, né? Mas voltando aqui para o X da questão. Esta criatura que Deus lhe dá é uma mulher. E para resolver o problema dentro do coração da sua mulher, você vai ter que fazer a coisa certa e não a coisa que você sempre foi acostumado a fazer com seus amigos. O primeiro passo é admitir o seu erro. O segundo passo é verbalizar de uma maneira clara este mesmo erro. O terceiro passo é fazer de tudo para não se aproveitar do momento de fragilidade da outra pessoa para fazer com que ela se sinta culpada também. Então vamos voltar no primeiro passo. A sua esposa tem um problema? Ela traz um conflito, ela traz uma situação que você errou, ou pelo menos que ela acha que você errou? Primeira coisa, meu querido, escute o coração dela. Lembra da última aula? Tente se colocar no lugar dela, partindo do ponto de vista dela. Isto é empatia. Então tente entender a partir do ponto de vista dela. Sinta. Talvez seja algo muito difícil, sabe? Mas você precisa admitir. Isso é o caminho das pedras. Então, primeira coisa, você precisa aprender a admitir que tem um problema. Eu sei que o problema da admissão, da confissão do pecado, do reconhecimento da sua responsabilidade é algo muito difícil para nós homens. Desde lá de Adão. Lembra quando Deus chegou e questionou Adão? Adão, o que você fez? A primeira coisa que ele fez foi colocar a culpa, transferir a sua responsabilidade para Eva. Não, foi a mulher que o Senhor me deu e tal. Então, muitos de nós temos uma dificuldade com isso. Você quer resolver o problema? Quer cortar esse ciclo insano onde sua esposa sempre volta para as mesmas coisas? Primeira coisa, admita o erro de todo o seu coração, com um coração sincero. Ah, pastor, mas ela também erra, ela também errou. Olha, primeiro eu preciso dar o exemplo. Se eu sou um cara maduro, se eu sou um cristão, precisa começar em mim, independente do resultado. Eu preciso tomar esta posição de admitir o problema e reconhecer. Queridão, aqui, nós dois, a gente precisa ser homem. Você não é homem para fazer as coisas erradas? Não é? Quando você quer vacilar, você não faz? Então, cara, tenha caráter. Seja homem o suficiente para admitir. Para de ficar fugindo, inventando desculpa, inventando mentira, responsabilizando os outros. Tá na hora de parar com isso aí. Vacilou? Vacilei, meu bem. Olha, eu quero reconhecer aqui diante de você. A culpa foi minha. Foi minha. Eu fiz errado. Pare de mentir, pare de se esconder como um covarde sem vergonha. Seja o homem que Deus projetou para que você fosse. Isso não quer dizer que nós não falhamos, nós falhamos. Mas se falhamos e somos homens, nós reconhecemos e admitimos. Meu bem, eu falhei. A culpa é minha. Eu sinto muito. Eu te peço perdão. Aí vem a parte dessa verbalização, que é o segundo passo. Como é difícil para nós homens verbalizar. Como é difícil. Eu já lidei com esposas que chegou a me dizer o seguinte, olha, ele nunca me pediu perdão. Nunca me pediu perdão. Eu entendo você. Sabe, nós temos orgulho, nós somos orgulhosos, nós não queremos ficar por baixo muitas vezes. Sabe, nós achamos que isso pode afetar de alguma maneira a nossa imagem de líder da casa, de homem e tal. Mas isso é besteira, queridão. Isso é besteira, é muito mais honroso, muito mais nobre quando um cara tem caráter para admitir os seus problemas e para verbalizar. Me perdoe, meu bem. Eu sinto muito. Você estava certa. Eu não deveria ter feito aquilo. Olhe nos olhos dela. Todas as vezes que você entende, opa, houve um problema aqui, eu realmente... E faça isso. Admita. Isso vai ser, sabe, algo maravilhoso pro coração dela, para a vida dela. E em terceiro lugar, sabe, em nome do Senhor Jesus, é muito provável que se você seguir esses passos, ela vai ficar tão impactada com isso, que ela também vai se sentir mal.
porque ela talvez não esteja acostumada em ver o homem dela admitindo. E isso gera um efeito reverso, né? E ela começa a se sentir mal, e ela começa a se culpar. Então, nesse momento, você tem que tomar uma decisão. Porque ali ou você se vinga e mostra para ela tudo aquilo que ela fez de errado, tarari, tarará, e dá mais uma lição de moral nela, ou você a ajuda, você a serve e mantém a responsabilidade nas suas mãos. Então, não manipule a culpa da sua esposa, nunca, 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 nunca. Quando você vai para tratar um problema que você reconhece, você quer dissolver aquele problema, mantenha em si. Se ela começar, mas eu também, tarará, amém, tudo bem, mas hoje eu quero assumir essa responsabilidade. Sabe, queridos, isso em Deus vai resolver o problema. Ah, pastor, mas eu já tentei fazer isso e não deu certo. Há exceções onde muitas vezes a esposa, né, ou até mesmo você não vão entender o processo e tal. Claro que pode haver uma outra situação onde que as pessoas não vão se deixar tratar e o problema vai permanecer lá, infelizmente. Porém, na grande maioria das vezes, esse é o único caminho que a gente sabe que pode dar jeito, dar fim nesse problema. É o apaziguamento que o Emerson diz. É trazer paz sobre situações difíceis, sobre situações que fizeram mal, que marcaram e que magoaram. Então vamos seguir aqui algumas dicas que o Emerson dá no final do capítulo para que a gente consiga praticar esse apaziguamento com as nossas esposas. A sua esposa se sentirá em paz contigo e com o problema resolvido quando você deixar que ela exponha suas frustrações e mágoas sem ficar irritado e nem interromper. Você admitir que está errado e desculpar-se dizendo, me perdoe, eu sinto muito. Você entender o desejo natural dela de negociar, obter comprometimento e deferência e agir do mesmo modo com ela. Você tentar manter o seu relacionamento atualizado, resolvendo aquilo que não foi resolvido e nunca dizendo deixa pra lá. Você a perdoar por qualquer erro que ela confessar. Eu tenho que parar aqui e falar também sobre isso. Deixe claro para ela que você a perdoa. Verbalize isso. Não, se você falhou, eu te perdoo, eu vou esquecer isso, eu vou colocar uma pedra sobre isso e nunca mais vou tocar nesse assunto. Sua esposa vai se sentir em paz contigo e ter os seus problemas dissolvidos em seu coração quando você parar de agir com amargura, quando você deixar claro para ela, através das suas palavras, da sua expressão facial e das suas atitudes, que realmente está tudo bem. E por fim, mas não menos importante, a sua esposa vai sentir que está tudo bem quando você orar por ela depois deste momento de reconciliação e de apaziguamento. Então essas são as dicas, essa é a aula de hoje. Eu espero que ela tenha te abençoado. Ficamos por aqui, que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima.